Caríssimos e caríssimas irmãs em Cristo, nós festejamos amanhã, dia 1º de novembro, coincidindo com o 32º domingo do tempo comum, nós temos a festa de todos os santos que prevalece nesse caso. Então, na festa de todos os santos, nós reunimos num só festejo todas aquelas pessoas, homens, mulheres, casados, solteiros, consagradas, pessoas, mulheres e homens consagrados a Deus, que deram a sua vida, talvez como mártires, mas todos aqueles que consagraram-se para o serviço de Deus e dos irmãos aqui neste mundo. Então, as leituras de hoje, elas todas, de certa forma, sintonizam, porque é uma solenidade. Então, a segunda leitura também. Nós vamos começar com a leitura, que é de um livro chamado Apocalipse. É um gênero apocalíptico, e ele existe em livros do Antigo Testamento, sobretudo nos últimos séculos antes de Cristo, e também é usado pelo evangelista, a quem é atribuído, a evangelista São João, que teria escrito esse livro pelo final do século I, tempos em que o imperador romano perseguia os cristãos, e não poucos perderam a vida. Então, esse livro do Apocalipse quer colocar um ânimo, uma esperança, uma certeza de que Cristo dará a vitória, terá a vitória definitiva no fim dos tempos sobre o mal, sobre a morte, sobre a violência, sobre tudo aquilo que nos desvia de Deus. Então, a leitura nos diz o seguinte: leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte dos servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono, e dos anciãos e dos 4 seres vivos que se prostravam com o rosto por terra diante do trono, e adoravam a Deus dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Então, esta é a primeira leitura e podemos ouvir imediatamente o Evangelho e depois a segunda leitura, que é pequenina. Do Evangelho, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. E vejamos o que diz uma epístola, uma pequena carta, que é muito parecida com o Evangelho de São João, e é atribuída também a São João, ou a um discípulo dele. Vejam que palavras bonitas. Leitura da primeira carta de João, capítulo 3, 1 a 3. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Palavra do Senhor. Então essas são as leituras. A festa de hoje, como eu disse, isto é, do dia 1º, ela resume ou congrega todos os santos. Nós temos os santos que são canonizados, apresentados como modelo para a vida cristã. E normalmente os mártires não precisam fazer milagres. O maior milagre é terem dado a vida pela fé cristã e pelo serviço aos irmãos, muitas vezes injustiçados. E tantos outros santos que, pelo exemplo de vida, como Santa Dulce dos Pobres, e outros santos que nós conhecemos, São Francisco, Santa Clara, enfim, de todos os séculos, de todos os tempos e também do nosso tempo. Então eles são testemunhas também. Quer dizer, testemunha é um mártir. A palavra mártir significa testemunha. Esses que morreram mártires porque deram o seu sangue pela fé e pelos irmãos. E os outros, porque pela sua ação, pela sua vida, união com Deus e sua solidariedade com as pessoas, sobretudo sofredoras, eles também deram um testemunho de Cristo, porque Cristo agia assim. Era todo voltado para as pessoas necessitadas, pecadores, pecadoras,
pobres, cegos, aleijados, enfim, todos os mais necessitados e pobres. Então, esse é o significado da festa. A primeira leitura, então, ela apresenta aquele quadro do triunfo final, porque eles estavam durante o sofrimento, e mártires, aqueles que morriam contemporaneamente, então eram, digamos, consideradas os santos de então. E, sobretudo, eles estavam sob o domínio do Império Romano e não tinham voz nem vez. Então era um tempo ainda das perseguições cristãs. E ele vê, apresentando assim a sua visão, ele está cheio de visões no Apocalipse, mas todas elas voltadas para falar do presente numa linguagem simbólica, cheia de imagens, e para falar também das coisas que virão depois. Então, esse virão depois está hoje na leitura. Ele conta aqui 144 mil, 12 de cada uma das 12 tribos de Israel. Seria então o novo Israel, a igreja triunfante, que um dia vai estar lá no céu. E depois ele acrescenta uma multidão tão grande que não se podia contar de jeito nenhum. E aí vem também a pergunta que um anjo vai fazer logo a quem é o vidente, coitado, né? Ele precisava de explicação. Mas o anjo já ajuda. Ele pergunta, quem são essas pessoas aí, esses 144 mil? Todos eles vestidos com veste branca. Veste branca é o símbolo do triunfo, do amor a Deus, né? E da causa também dos mártires. Porque vejam que na resposta ele diz, esses são aqueles que lavaram as suas vestes tingidas de sangue e as branquearam, alvejaram no sangue do Cordeiro. Quer dizer, o contraste, né? O que é a morte se torna vida, se torna triunfo. Então esse é um sinal de muita esperança para o povo de então. Mas fiquemos hoje com o Evangelho, que tem muita coisa para a gente explicar, mas eu vou ser o mais breve possível. Em primeiro lugar, estamos no Sermão da Montanha, o capítulo 5 de Mateus. E esse Sermão da Montanha, então Jesus começa a falar das bem-aventuranças, as felicidades. E fala do reino dos céus. Nós já temos a explicação que Mateus evita falar o nome de Deus, ele prefere falar céus. Se vocês vissem aqui o texto, tá céus com letra maiúscula. Depois se fala também do céu, mas de outra forma. Então significa reino de Deus em Marcos e em Lucas. É a mesma expressão. Então vejam o que ele diz na primeira, né? Primeira e última bem-aventurança estão no presente. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então eles agora, mas ele está falando para a gente aqui. O reino de Deus que age aqui. Para você chegar àquele triunfo final, que é apontado pela primeira leitura, nós somos convidados a seguir esse caminho do reino de Deus vivido aqui. Então a primeira está no presente. E a última também. Vejam, bem-aventurados os que promovem a paz, porque bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus, como diz Mateus. Então, aquilo que está no meio, no futuro, todas as outras bem-aventuranças, elas estão no futuro. Portanto, são mais 6 bem-aventuranças, né? E esse futuro, não é que aqui os pobres
os perseguidos devem ficar sofrendo porque terão a recompensa nos céus. Não. Isso aqui que está em futuro é tarefa nossa. Como filhos de Deus e filhas de Deus que vivem esse reino de Deus aqui na terra. Então, os pobres, digamos, os aflitos serão consolados no céu? Não, é convite de Jesus para nós os consolarmos agora. Nós estendermos a mão, nós estarmos ao seu lado, como está acontecendo tão bonito em tantos momentos desse triste momento em que estamos vivendo, né? Que é o da pandemia. Depois, um outro exemplo. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Possuirão a terra por quê? Porque tem gente que está lutando pela justiça. Está se empenhando para que essas pessoas que acabam sendo perseguidas, elas tenham uma terra aqui. Lá no céu não vai precisar de terra. Possuirão a terra é aqui. Quer dizer, uma casa digna, uma moradia digna, saúde digna, trabalho digno também, educação, enfim, tudo que nós precisamos. Ou um pedaço de chão para plantar vida, plantar alimentos, né? Então, um dos convites que está sendo feito hoje é plantar, exatamente convite da CNBB, para celebrar os mortos, plantar uma árvore. Se você puder fazer isso no seu jardim, ou ao menos na frente da sua janela, botar lá uma plantinha, uma semente para lembrar a vida daqueles que morreram e estão com Deus. É um gesto muito bonito. E também para a gente combater as queimadas e combater o aquecimento global e toda essa crise climática. E assim, então, são todas outras bem-aventuranças projetadas no futuro, mas como um desafio a cada cristão, a cada pessoa, a cada família cristã e à sociedade a praticarem essa justiça para com aqueles injustiçados, aquela solidariedade, aquele amor para o qual nós nascemos e somos convidados a viver. Que assim seja. Que todos os santos intercedam por nós e que nós possamos também um dia sermos chamados santos, não para ficar no altar como uma estátua, mas porque nós nos doamos, amamos a Cristo, amamos a igreja, amamos os nossos irmãos, amamos os pobres. Então que assim seja, a paz esteja convosco. Amém.